بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. A arte e a ciência da meditação sufi. الشيخ خواجة شمس الدين عظيمي. Tradução: Marina Raquel Araújo e Iqbal Ahmed Azimi. Dedicatória. Este livro é dedicado à caverna sagrada de Hira, onde o profeta Muhammad praticou meditação durante 14 anos e recebeu a revelação dos versículos iniciais do Alcorão Sagrado através do arcanjo Gabriel. Filme e tela. Nossa mente é uma tela composta de duas camadas onde o filme da vida está sendo exibido. Em uma de suas camadas é exibido o filme dos sentidos físicos. Qualquer desejo ou necessidade que penetra na mente sob a forma de pensamento é enviado para outra camada da mente consciente, e os diferentes sistemas do corpo físico atuam através dessas necessidades. A segunda camada da tela existe nas profundezas da mente, e pode ser chamada de camada interna. Nesta camada, o reflexo da informação é apresentado sob a forma de luz. Em condições normais, esta tela não aparece na frente dos nossos olhos. Exemplo: no cinema, o projetor de filme é colocado ao lado oposto, de frente para a tela. O filme é colocado dentro do projetor e ligado através do interruptor de luz. As imagens surgem com a ajuda da luz na qual elas viajam, e são ativadas assim que chegam à tela. No entanto, quando olhamos para o espaço entre o projetor e a tela, tudo o que vemos é uma fonte de luz que sai do projetor. Esses raios de luz carregam todas as imagens visíveis na tela. Este processo pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, as imagens do filme. Em segundo lugar, a luz na qual as imagens viajam e, eventualmente, são projetadas na tela. E terceiro, a própria tela em que essas imagens são exibidas. Quando os sentidos físicos se movem dentro de nós, podemos ver o filme em nossa tela física. Nesse momento, o reflexo do filme cai sobre a superfície exterior, camada da consciência. Devido à natureza terrestre, nossa memória nos torna dependentes da gravidade. Sob as restrições de tempo e espaço, nós só podemos observar o momento presente. Nossa mente também possui uma tela de luz no qual é exibido o filme cósmico. Nessa tela podemos até mesmo ver os objetos escondidos do nosso olho físico. Sob esse método de observação não há restrição de tempo e espaço. Podemos ver a qualquer momento em nosso presente, o passado ou futuro, próximo ou distante. Qualquer coisa que vemos viaja nesses fatores aparentemente invisíveis aos nossos olhos. No entanto, sem a sua presença, nenhuma ação pode se manifestar. Toda ação do ser existente é interligada uma à outra, e a criação de cada momento depende de uma ação anterior. O primeiro momento leva a um segundo, que leva ao terceiro. No momento presente, nós não podemos simplesmente reconhecer a existência das atividades da vida, às quais nos referimos como passado, e aquelas que chamamos de futuro. Todos os atributos e informações da vida estão ligados ao corpo físico. Nossos olhos não poderiam vê-los, mas sempre que precisamos, eles são projetados. Os sentidos físicos, externos, são incapazes de vê-los,
mas nós simplesmente não podemos negar a sua existência. O nível deste atributo existe em sua forma natural no reino das luzes. Este sistema funciona através de ondas ou por meio das propriedades químicas da célula. Quando vemos alguém, por exemplo, os nossos olhos enxergam somente o corpo feito de carne e ossos. Os atributos pessoais dessa pessoa permanecem escondidos de nossa visão, se ela é generosa, bem educada, sensível ou não, e assim por diante. Seu cérebro contém informações ilimitadas do conhecimento científico. Sua memória registrou milhões de imagens. Existem inúmeras atividades ocultas acontecendo dentro do corpo e da mente dessa pessoa. Sua vida é uma coleção de várias atividades desde o momento do seu nascimento até o presente. Toda atividade física e mental é um movimento. A vida inteira da pessoa é como um filme em que cada ação, movimento, é uma imagem que nunca será removida. A pessoa que existe diante dos nossos olhos é apenas uma estátua de ossos e carne, mas o seu passado, o futuro, todas as suas habilidades e atributos estão escondidos dos nossos olhos. Isso significa que a verdadeira pessoa é o nome dos atributos, o corpo é apenas uma demonstração exterior dos mesmos. A vida oculta e todas as suas qualidades existem sob a forma de um filme ou recordação. A manifestação material do filme é o seu próprio ser físico, que poderia ser chamado também de consciência. Os nossos olhos poderiam vê-la com qualidades limitadas. No entanto, as qualidades e atributos ilimitados permanecem escondidos de nossa visão, mas ninguém pode negar a existência deles. O registro oculto ou filme sempre coexiste com a mente. Por exemplo, quando encontramos alguém que não vemos há 25 anos, não temos que memorizar os acontecimentos dos últimos anos nem voltar fisicamente 25 anos atrás. Em vez disso, reconhecemos instantaneamente a pessoa. Isso significa que o subconsciente tem um registro desses 25 anos. Quando a memória entra em ação, o período de transição é simplesmente suprimido a fim de trazer de volta a personalidade dos 25 anos atrás e a nossa mente é capaz de ver aquele momento existente na memória onde está armazenada essa personalidade. A semente de uma árvore é a forma mais antiga de sua existência. Essa mesma semente entra em movimento quando em contato com o solo e a água, sob uma temperatura específica. Parece lógico acreditar que ela contém as informações sobre toda a vida de uma árvore, seus galhos, folhas, frutos e sua futura geração. No entanto, é uma verdade inegável que ela completa vários estágios de crescimento. Em outras palavras, a entidade física da árvore, semente, detém o registro de toda a sua vida. De acordo com o sufismo, todos os registros de qualidades existem em um nível chamado mundo das luzes, mundo luminoso, que pode ser acessado como a exibição de um filme. O elemento básico da exibição do filme interior é mover a visão para longe da tela física. Nesta prática, todos esses métodos são usados e a visão muda o seu foco da tela exterior para a tela interior. Durante essa tentativa, a consciência fica amortecida e rejeita a visão da tela, que normalmente surge durante o estado consciente da mente. Através da prática constante, o foco da visão muda para a tela que existe na camada interior da mente e começa a desempenhar seu papel. Focalizar a nossa visão sobre o filme interior não faz parte da nossa rotina diária. Nossa baixa concentração tenta interromper essa busca. Diferentes pensamentos cruzam nossa mente e nos sentimos entediados com isso. A fim de manter nosso foco na tela interior,
Temos que repetir o processo muitas vezes para nos adaptarmos a isso. O ponto de essência, que está dentro do homem, é capaz de observar as maravilhas do universo nas duas telas. Todos os nossos interesses encontram-se na tela exterior, por isso não estamos atentos à tela interior e simplesmente não nos interessamos em assisti-la. Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.